Você já deve ter visto nas redes sociais algumas postagens falando o seguinte: coma isso e sua inflamação vai desaparecer. Bom, hoje eu vou responder direto. Dietas anti-inflamatórias funcionam, mas não como propaganda de rede social. Vou te explicar o que tem de evidência científica, o que é exagero e o que realmente muda na sua vida. Primeiro, o que são dietas anti-inflamatórias? Tá? A dieta anti-inflamatória não é um alimento mágico, é um padrão alimentar. Por exemplo, a dieta mediterrânea, rica em frutas, verduras, cereais integrais, peixes, oleaginosas e azeite. Estudos e revisões mostram que esses padrões reduzem sim marcadores inflamatórios, como PCR, que é a proteína C reativa, e a interleucina 6. As referências mais robustas, que são ensaios e meta-análises na medicina, confirmam isso. Tá? A dieta mediterrânea, aquela que tem mais azeite, tem mais peixe, menos ultraprocessados, tem se associado com um corpo menos inflamatório. Eu vou explicar o que é menos inflamatório. Então veja, não é mito. Revisões, estudos científicos de qualidade moderada, elas mostram a redução consistente de marcadores inflamatórios quando a população adere a padrões saudáveis, como a dieta mediterrânea que eu disse, dieta rica em fibras e vegetais. Em populações com alto risco cardiometabólico, pessoas com diabetes, essas dietas melhoram a glicemia, o açúcar no sangue, melhora a gordura, os lipídios no sangue e diminui eventos cardiovasculares, como infarto, derrame e outras doenças cardiovasculares. Mas atenção, o efeito varia conforme o paciente, conforme a adesão à dieta e o marcador utilizado, o biomarcador utilizado. Não é um efeito instantâneo e não funciona isoladamente. Tá? É que muita gente promete isso, né? Coma tantas cenouras, faça um suco de detox e você vai ter um corpo desinflamado e você vai ter um corpo que nunca mais vai ter infarto, não vai ter derrame, vai ter uma pele bonita. Não é assim, não existe um alimento mágico, não existe uma forma rápida de você comer e acontecer todos esses processos. Isso são padrões alimentares que têm a ver com hábitos de vida, que precisam ser mudados e seguidos por longos períodos. Então, quais são os alimentos anti-inflamatórios e os pró-inflamatórios? Certo? Os anti-inflamatórios são frutas, vegetais, né, que têm fibras e antioxidantes, cereais integrais, que dá uma menor resposta glicêmica quando você consome na alimentação, azeite de oliva extra virgem, rico em monoinsaturados e polifenóis, tá? Potentes desintoxicantes. As oleaginosas, como nozes, amêndoas, são gorduras boas que têm micronutrientes fundamentais para a nossa saúde. Peixes gordos, como salmão, sardinha, ricos em ômega 3, EPA, DHA, certo? Então são substâncias que você tem que consumir num padrão alimentar. E quais são os alimentos pró-inflamatórios, de acordo com as evidências médicas? Carnes processadas e excesso de carne vermelha deve ser evitado, né? Açúcares adicionados e bebidas açucaradas também deve ser evitado. Ultraprocessados em geral, são ricos em sal, gordura ruim e aditivos. Então esses são os alimentos pró-inflamatórios, esses industrializados, tá? Em detrimento daqueles primeiros que eu falei, que são os anti-inflamatórios. Mas onde é que as redes sociais erram? As redes sociais adoram listas de alimentos proibidos e pílulas milagrosas. Então, o erro número 1 é reduzir tudo a um alimento. Coma cúrcuma e o problema é resolvido. Tome chá de não sei o que e o problema é resolvido. Então, isso é um erro. O erro 2 é ignorar um contexto clínico. Pacientes com doença renal ou usando medicamentos podem ter contraindicação até para alimentos naturais. Por exemplo, alguns alimentos ricos em potássio devem ser evitados em pessoas que têm doença renal. Então, deve-se entender o contexto daquele indivíduo. E o terceiro erro é prometer resultados rápidos. A evidência mostra que esses efeitos anti-inflamatórios eles são cumulativos e dependentes do padrão alimentar. Ele não é de um ingrediente único. É um padrão que deve ser consumido como hábito por longos e longos períodos.
tá? Então a gente já sabe realmente que tem benefícios clínicos concretos. O que já está consolidado em estudos científicos é que há uma redução de eventos cardiovasculares, certo? Principalmente em grupos de alto risco, com essa dieta mediterrânea que eu disse, onde eles melhoram marcadores de inflamação, como PCR e interleucina 6, melhoram parâmetros metabólicos, como a glicemia, o colesterol, e já tem alguns estudos mostrando que em doenças autoimunes os dados são promissores, mas são menos robustos do que em relação a essas doenças cardiovasculares. Provavelmente essa dieta anti-inflamatória possa reduzir sintomas de citoquinas, ou seja, substâncias inflamatórias em alguns estudos, mas, claro, gente, nenhum desses alimentos vai substituir o tratamento. É importante a gente entender a limitação desse efeito. Tá? O efeito ele não é gigantesco para todo mundo. A magnitude do efeito varia segundo a adesão, as características do indivíduo, idade, presença de doenças crônicas e o marcador avaliado, o marcador de inflamação avaliado. Outra limitação é que os estudos eles têm dados muito heterogêneos e duração diferentes desse evento, certo? Então, às vezes, alguns estudos avaliam em meses, alguns em anos, algumas em décadas, em relação a esse efeito anti-inflamatório, tá? Ou seja, alimentação rica em fibras, em alimentos que são anti-inflamatórios, serve como ferramenta poderosa, mas não é cura universal. Na prática, o que é que eu recomendo para os meus pacientes? Mudanças sustentáveis, tá? Comer mais plantas, meta de 5 porções de verduras e frutas por dia, trocar os carboidratos refinados por carboidratos integrais, como pão integral, arroz integral, substituir gorduras ruins por azeite e oleaginosas, consumir peixe pelo menos 2 vezes na semana e reduzir os ultraprocessados. Essa é a mudança que pode ter um impacto real. Não precisa comprar tudo bio, tudo caro, certo? Mas escolha qualidade e um padrão mínimo que garanta algum grau de melhora em relação a esses parâmetros inflamatórios. Se eu pudesse resumir o que mais ajudaria para deixar a sua dieta anti-inflamatória, diria que é consumo de vegetais, consumo de alimentos integrais, mais azeite e menos ultraprocessados, com a ressalva de que isso é um padrão, não é um alimento que é consumido e que vai ser o salvador da pátria, mas é um padrão alimentar, é um hábito que deve ser instalado para que os efeitos a longo prazo possam ser repercutidos. Então não é mito que as pessoas têm falado dessa dieta anti-inflamatória. Padrões alimentares anti-inflamatórios têm evidências e trazem benefícios reais, especialmente para o coração e o metabolismo, onde tem estudo científico. Mas não caem promessas milagrosas, como eu disse. A chave é um padrão alimentar sustentável, não um alimento isolado. Se você quiser, eu gravo outro vídeo com cardápio de alguns dias. Quem sabe eu chamo até um nutricionista prático, barato, baseado em evidência. Então você deixa aqui se você tem esse interesse. Curta esse vídeo, comenta, quero cardápio. Que quem sabe eu chamo aí um nutricionista, a gente bola alguns alimentos que a gente pode estabelecer para você entender como tornar essa dieta mais saudável e, consequentemente, uma vida melhor. Até o próximo vídeo.